Cantares 1, versículo 6, e depois a gente já vai pular para o capítulo 2, tá? Versículo 2. Então, Cantares, quem encontrou, diga amém? Amém. Eita, esse lado ninguém encontrou. Quem encontrou Cantares, diga amém? Amém. Esse lado ainda está ganhando, vai. Capítulo 1, versículo 6. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha, que me pertence, não guardei. Pulem para o capítulo 2, versículo 2. E aí a gente vai pular mais à frente. Versículo 2, capítulo 2. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Pulem para o 8. Ouço a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. 10. O meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Amém? Amém. Agora vamos pular para João. João capítulo 4. E para quem está anotando a pregação, eu esqueci de falar o título, né? Levante os teus olhos. Levante os teus olhos. Os textos foram Cantares 1, 6, 2, 2, versículo 8 e 10 a 13. E agora nós vamos ler João 4. Só que não vai ser de 1 a 35. Vou estar pulando vários versículos, vão acompanhando, por favor. Versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. 6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E eu tenho certeza, né, que as imagens do The Chosen estão passando na mente de vocês. Tem problema não, mas vai acompanhando a leitura aqui. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede a mim água, a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pulem para o 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a primeira parte do versículo 15. Continua, versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Pulem para os 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém? Assim, 2 textos totalmente diferentes, né? Assim, não é verdade? Mas lá adiante vocês poderão ver a associação se vocês prestarem atenção na pregação, tanto como você, pessoa, como igreja do Senhor, todos nós. Jesus, ele tinha uma missão aqui na terra pela qual ele nem dava importância no alimentar-se. Ele tinha um foco mais importante. Os assuntos do reino de Deus eram o seu foco. E a primeira pergunta que eu faço hoje é: o que na nossa vida é tão importante que nos faz até esquecermos de nós mesmos? Para Jesus, era muito importante cumprir a vontade de Deus. Mas e nós? Qual é a vontade de Deus, amados? Nós já sabemos. 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Exatamente. Portanto, é importante lembrarmos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente, isso está escrito em Romanos 10:17. Mas se alguém abrir em Romanos 10, alguns versículos anteriores, vai ler o seguinte, a partir do versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí o versículo 15, primeira parte, diz: e como pregarão se não forem enviados? Jesus, ele tinha que treinar seus discípulos, ele tinha um tempo estabelecido, então ele tinha que treinar os seus discípulos e ele tinha que levantar evangelistas também. E ele tornou essa mulher samaritana em uma grande evangelista. E a boa notícia é que Jesus também quer tornar cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, em evangelistas. Diga amém. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um evangelista. Já declare, já afirme. Não é nem seja evangelista, não. Você é. Já declare isso. Você é. Todos todos que estão aqui podem ser grandes evangelistas, mas é necessário a gente levantar os olhos, é necessário a gente se levantarmos. Então, muitas das vezes a gente quer os milagres de Deus, mas gente, muitas das vezes as coisas não são gratuitas assim. Deus é bom e Ele abençoa gratuitamente, sabe? Mas tem coisas que Ele vai fazer acontecer mediante um propósito. E muitas das vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer ser evangelista. Nós recebemos tantas bênçãos, mas a gente não é evangelista, a gente não conta. Aí, é porque tem gente que tem mal olhado, tem gente que tem inveja, tem gente que fica achando ruim, aí tem medo de mal olhado, etc e tal. Quem tem esse medo, realmente tudo vai paralisar. Mas quando a gente tem o amor, a força, a alegria de Jesus, a gente não se preocupa com isso. A gente evangeliza, a gente fala as boas novas, né? A gente não fica se gabando: Jesus fez assim para mim. Não, mas a gente compartilha como Jesus é bom, né? Enfim, mas então é necessário a gente levantar os olhos. É preciso também nós nos levantarmos, né, do nosso lugar de conforto, de comodismo. Mas enfim, Jesus, ele acabara de conversar com uma mulher samaritana e ela havia recebido a salvação. Tamanha era a sua alegria, euforia, que ela não conseguiu ficar parada. Mal terminou de falar com Jesus, ela já foi para a cidade, não é? Ela saiu para convidar as pessoas para conhecerem a Cristo, o Salvador. Ela saiu para evangelizar. Ela se esqueceu do seu passado. Ela recebeu a cura da dor de 5 casamentos fracassados. E ela foi liberta da maldição que havia sobre a sua vida. Nós não conhecemos a história dela,
mas certamente ela passou e viveu por um longo inverno, um longo e rigoroso inverno. E eu não sei quantos aqui estão passando por um inverno rigoroso, longo, sombrio, solitário, frio. Mas Jesus te diz esta noite: levante os teus olhos. Levante-se. Os discípulos de Jesus, eles lhe trouxeram comida, né? Mas o foco de Jesus, os seus pensamentos estavam na salvação das pessoas. O foco não estava em si, estava na salvação de outras pessoas. E ao oferecerem alimento para Jesus, ele lhes deu uma resposta no nível espiritual. E os discípulos não entenderam. Tem coisas que Jesus quer nos mostrar, amados. O tempo todo Jesus nos mostra muitas coisas, mas muitas das vezes a gente não entende, porque tem coisas que a gente quer enxergar só de tais coisas, assim, a gente enumera quais coisas a gente quer enxergar, ou senão a gente entende a mensagem de forma diferente e algumas vezes até de forma errada. Qual foi a resposta que Jesus deu, né, no caráter ou em caráter espiritual? Que a sua comida, que a comida dele consistia em fazer a vontade de Deus. Então, verem pessoas receberem o selo, né, do Espírito Santo, né, a promessa da vida eterna, com certeza alimentava a sua alma. E tamanha era a sua satisfação que as necessidades carnais ficavam de lado, né? O cansaço, as rejeições, as perseguições, as ameaças, as dificuldades. Então Jesus mandou os discípulos olharem para o campo. Ainda faltavam 4 meses para a colheita. Vocês viram isso no versículo 35. Mas percebam, Jesus olhou para o campo com seus olhos espirituais, e era isso que ele queria que os seus discípulos fizessem também. Ele ordenou a eles: levantem os seus olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E apesar de eu sair do contexto, agora eu ouso perguntar para você: o que é, ou se não, para o que Jesus está te falando para levantar os olhos, ver os campos e sair para colher? Porque muitas das vezes, diante do fracasso, da frustração, né, da perda de oportunidades, a gente abaixa a cabeça e a gente não vê as oportunidades que estão à nossa frente. Um curso, uma porta de emprego, sabe? Um novo empreendimento. O que, ou para o que Jesus está te falando para levantar os olhos e ver os campos e sair para colher? Sair para colher, ação, produção, atitude. Mas então, o que é que Jesus também está falando para você levantar os olhos em nível, né, assim, espiritual ou da alma? Será que é cura ou perdão? Tem pessoas, e eu sou uma delas, que eu tenho muita dificuldade de me perdoar, de me sentir perdoada, né? Tem pessoas que não conseguem ter paz. E Jesus diz essa noite: levanta os teus olhos, a paz está ali para você receber, vai em busca, né? Então eu estou perguntando, né, para os amados, tanto em relação à sua vida pessoal como a espiritual. E aí eu peço: deixa o Espírito Santo te falar. O Espírito Santo vai trazer coisas na memória que você pensa que nada a ver. Não, depois pede confirmação. O Espírito Santo foi o Senhor que me falou isso mesmo, sabe? Peça. E, enfim, pelo aspecto, como igreja, está escrito em Mateus 10:37. Então Jesus disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gente, eu não sei quantos olham para cá como uma seara. A seara é grande. A nossa seara de crianças é muito grande, sabe? Como o diácono orou, são muito bombardeados, mas os ceifeiros são poucos, né? Nós tivemos um culto lindo, e aí só 3 pessoas, 3 ceifeiros vieram trabalhar. Poxa, mas enfim, essa seara aqui é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não sejam crentes de banco, e mais do que isso, não sejam cristãos calados, mudos. Comece a ser evangelista. Fale do amor de Deus, fale do que Deus fez e faz na sua vida, através da sua vida, na vida dos seus parentes, de como Jesus é lindo e maravilhoso. Ele é ou não é? Mas a gente
arranja outras coisas para fazer. A gente acha que as conquistas que nós tivemos, ou as bênçãos que nós recebemos, são muito poucas ou pequenas, que não são dignas assim de serem compartilhadas. Não, gente, em todo tempo a gente tem que mostrar e falar para os outros, porque nós somos gratos ao Senhor. Mas enfim, Jesus também te ordena a olhar então para a sua casa, para a sua parentela, para a sua sala de aula, para o seu ambiente de trabalho, para águas lindas com os teus olhos espirituais. Enxergar cada pessoa como uma espiga de trigo, pronto para ser salvo e para fazer parte do reino de Deus. Cadê o amém? Amém. Eu vou repetir. Olhe para a sua família, para a sua parentela, para a sua sala de aula, seu ambiente de trabalho. Olhe para águas lindas com os teus olhos espirituais. Vamos deixar de ser crentes medíocres, né? Vamos fazer mais. Enxergar cada pessoa como uma espiga de trigo, pronto para ser salvo e para fazer parte do reino de Deus. Você conhece pessoas que precisam ser salvas? Eu conheço. E o que nós fazemos a respeito disso? A gente pelo menos lembra dessas pessoas em oração? Orar por essas pessoas é o primeiro passo, né, gente? Mas enfim, continuando. Só que o que muitas das vezes nos impede de fazermos uma grande colheita, tanto nas nossas vidas pessoais, na nossa vida pessoal, como também como obreiro, como servo, como cristão? É fácil enumerar os nossos problemas, traumas, complexos. Olha, não vou dizer que é trauma, mas eu tenho um bloqueio, né? Eu já compartilhei várias vezes, mas vou compartilhar de novo. Porque pastor João levava a gente para evangelizar num lugar que até hoje o progresso não chegou. Então, eu ver uma criança que passava a semana toda, de 6 anos, sozinha, que quem cuidava, olhava, eram os vizinhos, né? Porque os pais dormiam no serviço e só voltavam no final de semana. Aquilo assim, tipo, como é que eu vou pregar nesse lugar? Porque não tem vestígio de progresso, não tem vestígio de que alguma coisa vai acontecer. O que diferença Jesus vai fazer na vida dessas pessoas, se muitas não têm nem o que comer? E aquilo foi um peso muito grande para mim, um bloqueio. Então muitas das vezes a gente é impedido de fazer grandes colheitas, né? Na seara do evangelismo, mas nas nossas vidas pessoais, na nossa vida pessoal, exatamente por isso, traumas, complexos, bloqueios, mas também egoísmo, preguiça, má vontade, indisposição, sabe? Apatia, comodismo, covardia e também várias desculpas. O que Jesus disse aos discípulos? Ele disse: levantem os seus olhos. Ele não está ordenando que a gente levante os olhos para vermos os nossos conhecidos irem para o inferno. Não, ele não é maldoso assim, não. Ele quer que nós levantemos os olhos para que a gente vá evangelizar, vá resgatá-los do inferno, para que eles façam parte do reino de Deus. Ele não está ordenando que a gente levante os olhos para a gente ficar vendo, enxergando os nossos fracassos, as nossas dores, e sim, para levantarmos-nos, para buscarmos transformação, mudança de vida e vitórias. E se ele manda a gente levantar os olhos, quer dizer o quê? A gente supõe então que é porque os olhos estão para baixo, né? Olha aí para baixo rapidinho. Se nós mantemos os nossos olhos para baixo, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o chão, alguns conseguem ver o pé, alguns não conseguem ver o pé porque a barriga está na frente. Mas assim, e o que? O umbigo, né? A gente consegue enxergar só o nosso umbigo. Mas o que Jesus nos ordena hoje, o que Ele ordena nesta noite é: levanta os teus olhos, os teus problemas, olha para mim. Amém. Para de ficar olhando apenas para os teus problemas e limitações e desculpas. Levanta os teus olhos para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a solução, eu te dou paz, eu te curo, eu te fortaleço. Semanas atrás eu preguei sobre a gratidão e sobre o louvor. E essa semana eu me peguei com momentos picos
acho que depressões, então quedas assim, bem depressivas. E eu pude analisar que esses momentos que aconteceram foi exatamente por quê? Porque eu não estava botando foco em agradecer, em louvar ao Senhor. Sabe? Então, vamos tirar o foco do problema, vamos olhar para Jesus. Jesus, Jesus, orar Jesus, sabe? Cantar Jesus, amar Jesus, adorar Jesus, clamar para Jesus. A mulher samaritana, ela levantou os seus olhos para Jesus. Ela tirou os olhos dos seus problemas. 5 casamentos, gente, mal sucedidos. 5. Ela ergueu os olhos para Jesus e tirou, E tirou os olhos dos seus traumas, da vergonha de ser uma mulher mal amada, mal falada, mal resolvida, mal sucedida. Ela tirou os olhos disso. E quando ela fez isso, ela recebeu liberação. Ela recebeu a cura. E o melhor de tudo, ela recebeu a vida eterna por meio da salvação em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus. Ela estava livre. Os seus olhos não estavam mais para baixo, para o passado, para os pecados, para as dores. Essas coisas a impediam de ser feliz, de se sentir livre, de ter paz, amados. Os problemas dela não a impediam mais de buscar, como eu disse, a paz, a alegria e a felicidade. E Jesus quer que a gente faça isso hoje, que a gente levante os nossos olhos. Levante os seus olhos e veja a grande colheita que o Senhor tem para a sua vida. Vou repetir. Jesus te diz: levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos e veja a grande colheita que o Senhor tem para a sua vida. Como igreja, esta colheita são pessoas que você pode ganhar para Cristo. Mas esta colheita, esta grande colheita também são as bênçãos que Deus tem para a sua vida, acima dos problemas, acima das dores, acima das circunstâncias pelas quais você possa estar passando. Repito, quando a gente levanta os olhos, o que a gente não está conseguindo enxergar? Aquela porta aberta, aquela solução, aquela pessoa para ser procurada, para perdoar ou liberar perdão, para pedir perdão. Enfim, a gente precisa primeiro levantar os olhos. Só que se nós ficamos cabisbaixos, como é que a gente pode tomar posse do grande reino que está diante da gente? Se você está cabisbaixo por causa dos teus pecados, por causa do teu passado, é hora de se arrepender, de pedir perdão, de crer e obedecer a palavra de Deus. Jesus, Ele é maravilhoso, porque Ele já perdoou, Ele perdoa. Mas se você permanecer cabisbaixo, como é que você vai poder conquistar uma grande colheita? Então, o primeiro passo é: levante os seus olhos. Em segundo lugar, levante-se. Eu confesso que Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que eu só leio quando eu entro numa jornada de ler a Bíblia toda, tá? E provavelmente esse livro jamais vai fazer parte do cronograma de meditação da nossa igreja, Se está na Bíblia, tem motivo de ser. Eu não vou questionar ao Senhor, Mas enfim, qual foi ou qual é a associação que eu fiz dos dois textos, do texto, de Cantares e do texto que nós lemos em João? Sem exegese, por favor, sem hermenêutica, O fato é que esta mulher, então vamos para Cantares, tá? É que esta mulher, ela sendo noiva de um príncipe, como é que ela poderia estar trabalhando? Ela tinha que ser, estar sendo cuidada para a realeza, para as bodas e etc e tal, mas ela estava trabalhando e assim, forçada, não foi porque ela quis não, E aí, quando a gente olha, aí se vocês olharem, no versículo 6, não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Quer dizer o quê? Que ela ficou debaixo do sol trabalhando, Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas.
Ok. Ela estava trabalhando sob opressão. E a questão é que ela estava produzindo. Ela estava lá guardando, ela estava lá debaixo do sol e ela estava guardando a vinha, tá? Ao invés de ficar se lamentando ou reclamando daquela situação. Ela não estava parada. Quantos de nós paramos? Eu me pego demais parando. Ela não estava parada. Independentemente do que estejamos passando nas nossas vidas, irmãos, nós não podemos ficar parados. Seja pela insatisfação, pelo cansaço, pelo desânimo, pela incredulidade, né? E olha que não é fácil eu ficar pregando isso para os irmãos, mas essa pregação é para mim, né? Essa noiva, ela estava produzindo debaixo de opressão, mas ela sabia que ela iria se encontrar com um noivo. A resposta dela à opressão não foi rebeldia, ataque, lamentação, vou guardar a vinha, vou botar fogo em tudo. Não, ela não fez isso. Ela guardou. Ela deu uma resposta diferente. E é isso que nós também devemos aprender hoje. Se a nossa resposta diante das situações sempre foi a covardia, abaixar a cabeça, se acovardar, hoje é tempo de a gente dar uma resposta diferente. O problema, a dor, quer te manter, né, com os olhos apontados para baixo. Dê uma resposta diferente. É tempo de florescer. Declare que o inverno já passou na sua vida. Pense que um ambiente difícil, uma situação desfavorável, te torna o quê? Resistente e não fraco ou inútil. A ferida sofrida não é para te matar. E se você está vivo até agora, então, é para ser um amadurecimento. Amadurecimento. Tem gente que prefere ficar na infantilidade, na imaturidade. Olhou feio para mim, não falo mais com ela. Não. Mas se a ferida aconteceu, pode ser para quê? Para maturidade. Eu repito, dê uma resposta diferente a partir de agora. Nós lemos no versículo 13, né, a primeira parte de Cantares 2, a figueira começou a dar os seus figos e as vinhas em flor exalam seu aroma. Qual aroma você tem exalado? Ou que odor você tem exalado? Vou abrir um parêntese aqui. Nada a ver, tá, gente? Hoje a gente estava tentando aprender. Mas a gente começou a cantar no medley que nós cantamos hoje. Tinha a música do Jacó, né? E aí, Jacó segurou o anjo. Quem conhece? Cantei comigo. Jacó segurou o anjo. Acertou o anjo? Agarrou o anjo e não deixou subir. E aí, a Vitória, a Lohane, né? Eles começaram a inventar letras, né? E o engraçado é que a primeira pessoa, né, a Rose segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E aí elas ficaram trocando a letra, né, e falando que eu agarrei o anjo, meti porrada no anjo e não deixei subir. Né? E do pastor Rodrigo foi, Rodrigo pegou o anjo, agarrou o anjo, cozinhou para o anjo, né, e não deixou subir. E aí o Rodrigo perguntou, o anjo perguntou: o que quer que eu te faça? Aí o Rodrigo diz: prova minha canja para depois subir, né? Aí eu fiquei assim, versão da Vitória. Mas olha só, então associaram o pastor, porque ele gosta de cozinhar, cozinha bem, e eu com porrada. Aí eu fiquei assim, essa é a imagem que vocês têm a meu respeito, gente, que eu sou tão violenta assim? Eu sou escandalosa, sou mesmo. Sou brigona? Posso ser, mas meter porrada de vez em quando. E olha que só com os achegados, né? Não meta a mão em qualquer um, não. Mas eu achei interessante, porque quando penso em pastora Rose, é o quê? É berro, é porrada, é bronca, né? Pois é. Aí agora vamos voltar aqui, fechando o parêntese, vamos voltar para cá. Qual aroma você exala? De fé, de ânimo, de perseverança ou, né, de murmuração, de pessimismo, de derrota ou de depressão? Eu fiquei até feliz que me associam
associam, né, com agressividade, porque na verdade eu sou bem melancólica, sabe? Então eu fico muito facilmente, mas que ponto me associam, né? Tipo, agressividade. Então vocês têm a imagem que eu sou, né, a mulher forte. Bom, glória a Deus, continua assim, tá? Mas enfim, qual é o aroma que você exala? Se o aroma que você exala é de medo, é de tristeza, é de, sei lá, ansiedade, dê uma resposta diferente. O inverno já passou. Levante os teus olhos e olhe para Jesus. O versículo 2, né, do capítulo 2 diz: como um lírio entre os espinhos. Então imaginem, gente, um lírio. Na verdade, eu não sei como é um lírio. Pensem numa flor bonita, tá? Então pensem numa flor entre os espinhos, um espinheiro. Isso aqui é uma metáfora utilizada para descrever o quê? Algo precioso, algo de valor que se destaca em meio a um ambiente desagradável ou difícil. Então não deixe o ambiente ou a situação te sufocar. Seja um lírio em meio ou entre os espinhos, em nome de Jesus. Não, isso é dama de ouro, não? Dama de noiva, alguma coisa assim. Não enxergo não, mas tá bom. Então, a noiva, ela se encontrava em um ambiente difícil e desagradável, e talvez você também se encontre assim. Mas, assim como o noivo disse: levante-se, minha querida, minha linda, venha comigo. Jesus te diz: levante-se e venha comigo. Amém. Que ciclos repetitivos, gente, de fracassos, de dores, de decepções, de falhas, de pecados sejam quebrados hoje, em nome de Jesus. Assim como essa mulher vivia ciclos, né, de casamentos mal sucedidos, fracassados, né? Jesus quebrou esse ciclo, porque ela levantou os seus olhos. E aí nós também vamos fazer isso. Vamos quebrar esses ciclos, né, com a ajuda de Cristo Jesus. Que esses ciclos sejam quebrados hoje em nome de Jesus. Declare isso. Ciclos negativos, ciclos de derrota, ciclos de vícios estão quebrados hoje em nome de Jesus. Escreve isso na sua Bíblia, sabe? Escreve a data de hoje. Eu, quando ouvi essa pregação, é por isso que eu misturei, tá, gente? Pregações. Quando eu ouvi essa pregação, e é por isso que é bom os amados anotarem. Por quê? Porque essa pregação de Cantares eu ouvi em um culto, né? E aí eu juntei com esse de João. Mas enfim, eu lembro que no meu caderno eu coloquei, acho que é 19/4/2024, né? Esses ciclos estão quebrados hoje em nome de Jesus. Escreva isso, creia, professe, declare, creia em nome de Jesus. Ciclos repetitivos de opressão, de derrota, de opressão sejam quebrados hoje em nome de Jesus. Para tanto, levante os teus olhos, declare isso e por fim, levante-se, movimente-se, produza. Amém. Eu disse que mesmo sob opressão, esta noiva, ela estava produzindo. Como igreja, gente, como noiva de Cristo, nós também precisamos permanecer na produtividade. A produção faz parte da essência da igreja. Não vamos ficar satisfeitos só com o número de pessoas que nós temos. E olha que a gente nunca prezou por quantidade. Mas não vamos ficar acomodados, amados. Jesus espera a produtividade da nossa parte, como igreja, tá? E não fica só pensando que pastor que tem que produzir, não. Enfim, tanto na nossa vida pessoal como servos de Deus, a gente precisa entregar a disposição e não as desculpas. Uau! Diga uau! Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: entrega a tua disposição e não as desculpas. Eita! Entrega a tua disposição, o teu compromisso e não as desculpas.
Jamais nos acomodemos, jamais vamos nos dar por satisfeitos. Sempre dá para fazer mais, sempre dá para fazer melhor, sempre dá para salvar mais um. Eu termino então essa pregação pedindo, em primeiro lugar, erga os teus olhos para Jesus. Eu estou pedindo, mas quem tem que decidir é você. Decida-se olhar para Jesus. Você quer olhar para Jesus? Faça isso agora. Diga no seu coração, diga na sua mente: eu decido olhar para Jesus. Jesus é a tua salvação. Ele é o único caminho. Olhe para Ele, peça para Ele, clame a Ele, suplique para que Ele te dê água viva. Suplique para que as suas águas, as águas de Jesus, te sarem, te limpem, te curem. Em segundo lugar, eu peço que você tire os seus olhos do chão, das tuas dores, dos teus problemas, do teu passado. Não permita que a acusação do diabo te impeça de levantar os olhos para a verdadeira luz e de levantar-se rumo à verdadeira vida. Só quem ganha com isso é o diabo. E, em último lugar, deseja abrir os teus olhos espirituais para enxergar a verdade e a vontade de Deus na tua vida e através da tua vida. Muitas das vezes a gente só quer a vontade de Deus na minha vida, para mim, por mim. Quem leu o livro Uma Vida com Propósitos entende claramente que o propósito dele para as nossas vidas é que a gente o adore, mas nós também façamos o bem e a gente leve outras pessoas a serem salvas também. E aí, então, a gente conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. De repente você não sabe porque você não levantou os olhos, mas de repente Deus tem para você um ministério de salvar animais, não sei, de fazer evangelismo nos hospitais. Tem pessoas aqui na igreja que oram, que assim, quando você escuta a oração, sente uma paz, um acalento tão gostoso. Isso daí é dom, sabe? É um ministério. E aí, de repente, Deus, através da sua vida, quer levar palavras assim de edificação, de consolo, de cura para outras pessoas. E a gente com os olhos para baixo. Vamos levantar os nossos olhos, amados. Por quê? Porque Deus quer que nós façamos grandes colheitas nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. E quando é através das nossas vidas, é para que outras coisas ao nosso redor aconteçam. Amém? Amém. Vamos deixar de ser mesquinhos, infantis, egoístas, sabe? Hoje é tempo de levantar os olhos. Hoje é tempo de levantarmos e irmos para Jesus. Não que a gente não tenha ido, não que a gente não vá, mas diante dessas situações, Ele quer que você faça grandes colheitas e não fique parado, improdutivo, olhando para baixo, acomodado, seja nas circunstâncias, seja no conforto ou no excessivo cansaço. Gente, eu não sei se antes era assim, mas com o advento da pandemia, o que nós mais podemos perceber são pessoas cansadas. Sim ou não? Sim, gente, tudo cansa facilmente. Lembrar as coisas é difícil. Até manter a saúde é difícil. Pessoas com problemas respiratórios, cardiológicos e assim vai. Enfim, tem sido cansativo, Mas Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Nós cantamos hoje, Ele nos dá escape, Ele nos dá livramento, Ele é conosco. Jesus diz que há grande colheita, tanto na sua vida pessoal, como para o reino de Deus, e através de você. Então, se você deseja dar uma resposta diferente ao que você tem vivido, vem aqui à frente. Logo que eu não sou te chamar aqui à frente não, mas vem aqui à frente.
Eu queria pedir para os pastores virem, para os pastores fazerem uma oração por você, para que Deus abençoe, que você seja fortalecido, sabe? E venha aqui à frente pedindo para o Senhor para que Ele te ajude a levantar os olhos, mas não só os olhos, levantar-se, movimentar-se e produzir. Peça para que o Senhor, pode vir, gente, peça para que o Senhor quebre ciclos repetitivos de erros, de pecados, de enganos, de derrotas, em nome de Jesus. Levante os teus olhos, levante-se e venha orar com fé ao Deus Todo-Poderoso que está aqui para te ajudar, te salvar, te curar, te transformar, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e fala para o Senhor qual foi a sua decisão, qual é a sua reação de hoje em diante. E se você, como eu, muitas vezes se sente incapaz de quebrar, de dar resposta diferente, peça forças para o Espírito Santo. Agora é o momento, hoje é dia, para que esses ciclos sejam quebrados, para que nós, como essa mulher samaritana, possamos viver em novidade de vida. Ore ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos e nós te glorificamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos consola, a tua palavra, Senhor, nos anima, Senhor, e nos dá, Pai, motivação para agirmos, reagirmos, ó Deus. Senhor, muitas das vezes, ou senão muitas pessoas aqui não estão tendo forças para se levantar, não estão tendo forças nem para levantar os olhos, ó Deus, mas que essa situação seja mudada hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sopra o teu Espírito neste lugar e desce, Senhor, com a tua unção, Senhor, de ousadia, de intrepidez, de fé.
E receber